Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje nós estaremos dando sequência a essa série de sermões sobre o livro de João. Como estaremos lá, nós meditaremos na passagem que vai no capítulo 5, do versículo 1 a 18, e que narra o episódio que o milagre operado por Jesus ali como o terceiro sinal no livro de João, dos 7 sinais que João narra no seu livro como evidente de que Jesus é Deus. Esse milagre é o terceiro sinal. E foi operado ali junto ao tanque de Betesda. E embora a oposição de Jesus, a Jesus, a pessoa de Jesus, ela já ardesse debaixo da superfície, a história da cura de Jesus no tanque de Betesda destaca o começo da hostilidade a ele em relação a Jerusalém, aos líderes judeus que se encontravam ali em Jerusalém e nas áreas do sul da Palestina. O tanque de Betesda, ele é mencionado, por exemplo, no rolo de cobre de Qumran, que faz parte dos manuscritos descobertos ali na região do Mar Morto, a partir do ano de 1947. Os manuscritos, eles incluem versões antigas da Bíblia hebraica e outros escritos judaicos do período do Segundo Templo. O tanque, na verdade, eram dois. Aqui, ó, dois tanques. E estavam cercados por 4 pórticos. No caso, 2, 3, 4. Havendo um 5º pórtico entre eles, que é narrado no texto de João. Esse 5º pórtico é o central aqui. Até acharem as escavações, até encontrarem essas evidências arqueológicas, a configuração do texto com a imagem de 5 pórticos era certo mistério que foi revelado por meio dos achados arqueológicos. E a visão conjunta dos pórticos devia ser algo impressionante naquela época. O dispendioso complexo dos dias de João provavelmente datava da época do rei Herodes, o Grande. Mas os tanques, sem dúvida, já existiam antes. E talvez estivessem no local de uma fonte intermitente. A conexão entre o tanque e o processo de cura, ela é atestada não apenas no quarto evangelho, mas também nos resquícios arqueológicos, que indicam que até os romanos começaram a buscar cura ali, depois de terem conquistado Jerusalém. Como podem observar, são já os achados arqueológicos, são as ruínas. No manual de arqueologia da Bíblia, Thomas Nelson, é informado que arqueólogos encontraram que identificaram como oferenda votiva de uma mulher romana chamada Pompeia, na forma de um pé. Eles identificaram a oferta como pagã e talvez datando do 2º século. A adoração a Asclepe, o deus pagão da cura, foi praticada no tanque e pode refletir sobre a tradição de cura ligada às águas deste lugar, mencionado em João 5,4. Mais à frente a gente vai entender essa conexão que eu estou fazendo aqui.
O historiador Eusébio de Cesareia, que era contemporâneo a Jesus, observa que as águas do tanque eram de cor avermelhada. E alguns supõem que isso se devia ao costume de se lavarem ali as entranhas dos animais oferecidos em sacrifício. O mais provável, porém, é que a coloração vermelha ela fosse simples fator geológico que a tornava ferruginosa, o que explica até certas propriedades terapêuticas para a água, de acordo com a crença popular. Estudiosos também afirmam que os tanques foram construídos para facilitar a purificação dos visitantes do templo. O nome do tanque, nos manuscritos, é verificado de várias formas. Por exemplo, nas traduções da NVI, da água da arte, e outras em Bethesda. Já na NTLH, o nome é Bethzata. E ainda, Belzeta e Bethsaida, em outras traduções. Mas a primeira, Bethesda, é quase certamente correta. Não só com base em vários motivos de prescrição, mas porque ele é apoiado agora pelo correspondente nome hebraico no rolo de Código de Qumran, publicado pela primeira vez em 1960. Bethesda é a transliteração grega do hebraico Bet-esda, casa da derrama, ou derramamento. Também pode significar, e esse é o nome que mais tem a ver com o tema da nossa mensagem de hoje. Ele pode significar casa de misericórdia. Este é o lugar onde havia uma multidão de gente sofrendo. Esse tanque era uma espécie de hospital público da cidade, e talvez venha daí o costume de se chamar hospitais de casas de misericórdia. E Jesus, como médico divino, que veio salvar os perdidos e socorrer os aflitos, ele provou isto. De acordo com o texto, meditaremos agora. E como o pastor bem lembrou, peço por gentileza para manter as Bíblias abertas, porque o texto vai ser pregado expositivamente. Lemos a palavra de Deus, então, que se encontra em 1 João 5:18. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Bethesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?
O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que era Deus, que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Oramos. Pai de amor, Pai de imensa bondade, glorificado, exaltado seja o santo, bendito nome, Pai. Honras e glórias sejam dadas a Ti. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui agora, para recebermos a Tua mensagem, que ela venha direto do Espírito Santo, Pai, a falar nos nossos corações, que possamos, ó Deus, estar sensíveis, ó Pai, à Sua palavra, ao Teu agir aqui no meio da Tua igreja, ó Pai, que não sejamos indiferentes a tudo aquilo que o Espírito Santo quer, a obra que Ele quer completar em nossas vidas, ó Deus. Ó Pai querido, tudo isso eu lhe peço e agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Esta cura não é registrada por nenhum outro dos evangelistas, que se restringem principalmente aos milagres realizados na Galiléia. Mas João relata aqueles realizados em Jerusalém. E algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. É assim que simples. É desconhecimento de vocês que é costume de João vincular sua narrativa, repetidas vezes, a várias festividades judaicas. Em 2,13, nós temos a Páscoa, em 6,4, a Páscoa, em 7,2, a festa das cabanas, em 10,22, Hanukkah, ou festa da dedicação, e 11,55, a Páscoa novamente. Mas a identificação da festa mencionada aqui, ela é incerta. No versículo 2, a palavra diz que lá em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, o tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Há um tanque. Alguns sugerem que João aqui escreveu seu evangelho antes da destruição de Jerusalém, em 70, depois de Cristo. Pois aqui, o uso do ar significa que o tanque ainda existia. No entanto, João frequentemente ele usava o que era conhecido como um presente histórico para se referir a eventos passados, de modo que esse argumento não carrega peso algum. A porta das ovelhas provavelmente refere-se à porta identificada por Neemias 3:32 e 12:39. É uma pequena abertura ali na parte norte da muralha da cidade, a oeste da esquina nordeste. Aqui como podemos ver, ó, aqui está aqui está bem delimitada pelos 5 pórticos. Está vendo? Aqui tem a dimensão 46 metros por 92. E nós temos uma imagem aqui, ó, é o templo. Para vocês terem uma noção do espaço, aqui é uma maquete. Aqui é o templo e aqui
da Fortaleza Antônio. Ele ficava situado nessa posição aqui em relação ao templo. Né? O tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta, como está numerado naquele slide. As 5 entradas mencionadas no NVI, que nós acabamos de ler, tendo 5 entradas, é chamado de 5 pórticos da NAA, que se refere a coberturas em forma de colunatas ou arcadas que cercavam e davam acesso às piscinas do local. A arqueologia moderna ela confirma a sua existência e clarifica a sua estrutura. As escavações realizadas perto da igreja de Santana, em Jerusalém, revelam que o tanque de Betesda, como vimos nas imagens, era composto por 2 piscinas grandes lado a lado. E cada piscina era cercada por esses 4 pórticos, norte, sul, leste e oeste. E o quinto entre as 2 piscinas. Agora no versículo 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidos, cegos e mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento mais rápido. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitar as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Só estranho, né? Uma passagem dessa um pouco mística, né? Na Bíblia. E o anjo movimentava as águas e alguém tinha que pular na água para ser curado. Isso é uma crença popular. E aqui, essa observação é pertinente para esclarecimentos deste fenômeno descrito no texto bíblico. Nossos manuscritos tradicionais, eles não consideram no final do versículo 3 e todo o versículo 4 como parte do texto original. Mas, calma, não vai usar a Bíblia para ter erros, sempre pensei nisso, ela está se contradizendo. Não. Nós temos a garantia de que o texto original ele é inerrante. Agora, as traduções, elas possuem suas variações. E aqui, vocês vão entender o que ocorreu. Essa questão não saiu no final do versículo 3 e no versículo 4 da pena do evangelista João. Acredita-se que esta porção é um acréscimo posterior adicionada por um copista. Copista, meus amados, era aquele que reproduzia manualmente cópias dos livros sagrados. Atividade muito importante até o surgimento da prensa tipográfica, que revolucionou o Ocidente e foi inventada pelo alemão Johannes Gutenberg por volta de 1430. Aqui o objetivo do copista, preste atenção, com exceção deste trecho, seria explicar o trecho do versículo 7, que menciona o fenômeno da água ser agitada. Esta porção se refere a uma tradição, a uma crença antiga. J. Handel Wells, ele encontrou em diversos lugares do Oriente Médio evidências de uma superstição no sentido de que no ano novo esperava-se um anjo que agitava as águas de certas localidades, capacitando uma pessoa a obter a cura se fosse a primeira a entrar na água depois desse movimento. Com base nisso, de acordo com o comentário bíblico Moody, considera-se até que a festa mencionada neste capítulo, que João não especifica qual seria, como sendo a Ano Novo. De acordo com esses pesquisadores, as ruínas da igreja de Santana incluem a figura de um anjo, comprovando esta crença, esta crendice popular, no costume de se buscar a cura nessas circunstâncias especiais. Então, a falta deste trecho em algumas versões de traduções bíblicas, ela é explicada porque ela não continha nos manuscritos originais mais antigos. E, posteriormente, copistas, no intuito de clarificar o versículo 7, explicou essa crença popular que era, no sentido de que
havia essa crendice de que balançava essas águas pelo movimento, pelo mundo de um anjo, e aí as pessoas conseguissem, no caso, a única pessoa cair na água após esse movimento seria curada. E esse movimento, mais tarde, arqueólogos encontraram que a questão seria explicada pelas fontes que eram intermitentes e não constantes. Então, quando as fontes acabavam por abastecer o corpo, gerava um movimento. E vamos avançar. No versículo 5, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. 38 anos. João, ele inclui essa figura para enfatizar a gravidade da enfermidade debilitante que afligia esse indivíduo. Como sua doença fora testemunhada por várias pessoas, por quase 4 décadas, quando Jesus o curou, todo mundo ficou bem consciente aí da sua autenticidade. E não se tratava de um farsante, mas de questão de patrulha inexistente. Versículo 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia daquele estado durante tanto tempo, não nos parece que ele tenha ficado ali todo esse tempo. Antes, que ele era trazido quando o movimento da água era esperado. E o texto nos informa que Jesus soube, uma vez que nada se diz sobre a transmissão dessa informação por outras pessoas. Concluímos que aqui, tal como ocorre no caso de Natanael e da mulher de Samaria, Jesus discerniu o verdadeiro estado das coisas por meio do seu próprio poder de percepção. Ele era Deus, ele era onisciente. Os atributos de Deus, todos, estavam na pessoa de Cristo, mesmo sem Jesus caminha no meio dessa multidão e distingue um homem. Imagine a cena, meus amigos. Era uma multidão de doentes presentes naquele local. Jesus ficou com os olhos desse homem. O paralítico foi levado em sua cama. Ali era sua companheira, ele estava só. A sua causa parecia perdida. Jesus sabia que ele estava enfermo durante esses 38 anos. Conhecia a causa do seu sofrimento. E Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus tomou a iniciativa. A pergunta, ela pode parecer estranha ao ser dirigida para alguém naquela condição, mas não era inútil, pois muitas pessoas com invalidez crônica não têm esperança de cura. Outras usam sua enfermidade como um meio de despertar simpatia, recebendo esmolas, não desejando realmente serem curadas, para não enfrentarem os desafios de uma vida normal. Contudo, este homem doente, ele queria ser curado, mas não tinha os meios. Disse o paralítico, resposta dele: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estão tentando entrar, outros chegam antes de mim. E então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus conhecia a vida desse homem e lhe perguntou se ele desejava ser curado. Mas a resposta mais óbvia seria o quê? Mais óbvia: sim, quero ser curado. Mas, em vez disso, ele começou a apresentar o quê? Justificativas,
desculpas. Havia passado tanto tempo nessa situação triste, que sua vontade se encontrava tão paralisada quanto seu corpo. Entretanto, se compararmos João 5,6 com o versículo 40, o que diz: contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida? Veremos que Jesus também tinha uma missão espiritual. Verdade. Esse homem ilustra o estado deplorável em que Israel se encontrava e que você deve estar atravessando em sua vida. Uma sensação de abandono, de desprezo, de angústia, por sofrer tantos anos e não ver solução para pôr fim ao seu sofrimento. Alguns já podem ter pensado até em tomar uma atitude terrível e por fim a própria vida. A boa notícia é que da mesma forma que Jesus fez naquele tanque de Betesda, aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, Jesus, lhe pergunta aqui nesta noite: você quer ser curado? O paralítico, ele reconheceu que há 38 anos, sozinho ele não conseguiria ali, sozinho, ser curado. Ele disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. E você tem tentado ser curado de cicatrizes que sangram em sua alma há tanto tempo, de alguma doença da alma e do corpo, que tem me deixado prostrado? Chegou a noite aqui a pessoa de Jesus para lhe oferecer esse tema especial do sermão. Que assim como o paralítico fez, reconheça que sem Jesus você não conseguirá. Pastor Hernandes Dias Lopes, em relação a esta passagem, faz a seguinte reflexão. Estejam com a mente e o coração abertos a repetir este importante ponto do sermão. Jesus conhece sua dor, sua angústia, seu vazio, sua crise. Ele tem nas mãos o diagnóstico da sua vida. Jesus sabe há quanto tempo você está sofrendo. Conhece a dor de ser abandonado na cruz. Ele também a experimentou. Conhece a dor da desesperança que você está sentindo. Conhece seus sonhos frustrados. Conhece a agressividade do pecado que assola a sua vida. O peso da culpa que esmaga a sua consciência. Talvez você já não tenha mais forças para calar. Talvez já tenha desistido de esperar uma cura. Talvez só tenha encontrado incompreensões e lute sozinho para uma cura que não acontece. Mas Jesus se importa com você, se compadece da sua vida. Amém, meus amados? Vejamos aqui as palavras de Jesus para o então paralítico, que é a mesma para você nesta noite. No versículo 8 ele diz bem claro: levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus nos vê quando estamos prostrados, sozinhos e abandonados, sem ajuda, sem saída. Jesus nos vê quebrados, desanimados, conformados com o caos. É Ele que tomou a atitude, indo até o paralítico, meus amigos. E também faz da mesma forma, glória a Deus, aqui com você nesta noite. E lhe dirige estas palavras: levante-se, pegue a sua maca e ande. Sozinho você não conseguirá, com suas próprias forças não se levantará.
Mas ele lhe diz: levante-se, tenha fé, e obedeça as palavras de Jesus, assim como o paralítico fez, meus queridos. Leemos versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. A cama ou leito era uma estenda, um colchão de palha, fácil de enrolar e de levar sobre o braço. Em grego, é trabatos, como em Marcos 2:9 e 11:12. Podemos ver a mesma palavra sendo utilizada naquele evento em que o paralítico foi descido sobre o teto até Jesus. As palavras de Jesus têm poder para fazer o impossível acontecer. Na cura do homem da mão mirrada, ali, no local que Jesus estabeleceu como seu quartel-general, para operar ali as maravilhas inicialmente, depois ele até saiu de lá em Cafarnaum, com falta de fé. Ele, naquela sinagoga em Cafarnaum, ele virou-se para o paralítico e disse: levante-se, venha ao centro e estende a sua mão. Como? Que um homem que tem a mão mirrada, ele vai esticar a mão, mas as palavras de Jesus, que dão a ordem, ela tem poder para fazer com que essa ordem seja cumprida. E ele esticou a mão. Da mesma forma, quando ele disse para esse paralítico: não fique de Betesda, levante-se, tome a sua maca e ande. Ele poderia bloquear e pensar: não posso, mas o Espírito Santo dá poder e o capacita a obedecer e levantar. Da mesma forma assim conosco aqui nesta noite. Se você está prostrado em seus pecados, se não se sente capaz, é porque você não é capaz de se levantar sozinho. Creia que a mão poderosa de Jesus está agora aqui, operando milagre em nossas vidas, e todos nós não podemos duvidar. Nós temos que crer que essa palavra é poderosa para operar aquilo que ela fala. Levante-se e ande. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. É por essa razão que os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande. Os judeus, ele ouvem falar da maravilhosa cura e da quebra formal de seu código, e ficam interessados somente na quebra do código do sábado. Agora que o homem descobrir a identidade do seu benfeitor, pôde dizer às autoridades, no caso de Deus, o que antes não pudera: Jesus foi curado. Alguns comentadores o têm acusado de ingratidão. Outros concluíram que sua intenção era dar crédito a quem desdém, como certo em João 9:11. As nossas entrevistas, João, ele não é especialista dessa vida. Ele não está interessado no estado da alma do homem, mas na controvérsia de sua informação europeia. Pois a Bíblia não tem boca, mas não devemos ter ouvidos. 17. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. 18. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. De imediato, quando Jesus disse: meu Pai, em lugar de nosso Pai, que os judeus entregavam para Deus, afirmou ser igual a Deus, e os judeus logo entenderam esta afirmação. Mas Jesus não quebrou a lei de Deus. Vamos nos ater esse ponto, pois nela não havia nenhuma proibição de fazer o bem naquele dia. No entanto,
Jesus desconsiderou a lei oral que os judeus haviam desenvolvido, ou seja, as tradições dos homens. Jesus, ele desafiou deliberadamente as tradições legalistas dos escribas e fariseus, pois haviam transformado o sábado, uma dádiva de Deus aos seres humanos, numa prisão de regulamentos e restrições. É provável que Jesus tenha praticado deliberadamente essa cura no sábado, a fim de provocar um confronto com a hipocrisia religiosa deles, que os cegava para a verdadeira adoração a Deus. Mas a resposta de Jesus é bastante diferente, observe, de qualquer uma das outras registradas que ele dá em outras controvérsias sobre o sábado. Em um aspecto, ele adota a opinião judaico-comum. Segundo Gênesis 2:3, Deus, no sétimo dia da semana da criação, ele descansou de sua obra criativa. Deus, portanto, guarda a lei do sábado. Senão, o próprio Deus torna-se um transgressor da lei. Mas ele observa o sábado. Quem mantém o universo em ordem contínua enquanto ele descansa? O consenso entre os rabis também era que Deus trabalhava no sábado, porque, do contrário, a própria providência semanalmente entraria em suspensão. Se ele quebra o sábado ou não, Deus trabalha continuamente. Todos concordavam neste ponto. Assumindo isso, Jesus o aplica a si mesmo. Observe. Meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Jesus insiste que quaisquer fatores que justificam a obra contínua de Deus, da criação em diante, também justificam a sua. De verso latino, os oponentes de Jesus captam instantaneamente as implicações de seu comentário, incluindo o fato de que ele estava dizendo que Deus era seu próprio Pai. Infrações percebidas contra a lei do sábado eram sérias e podiam provocar planos homicidas. Mas um homem que se igualava a Deus desafiava a distinção fundamental entre o Deus Santo e Infinito e os seres humanos caídos e finitos. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo. Mas que gloriosa a mensagem que o Evangelho nos traz, meus amigos. Ainda há um descanso para o povo de Deus, um descanso no qual se pode adentrar para desfrutá-lo pela fé em Cristo. Esse é o descanso das obras mortas, uma participação alegre da salvação que já raiou em Cristo. O cumprimento do nosso sábado perfeito. E glória a Deus, igreja. Sem Jesus, você não conseguirá. Nesta noite, o Espírito Santo falou com cada um aqui presente. Nos ensinou que, da mesma forma que o paralítico prostrado em sua miséria, 38 anos, sozinho, não conseguiria sua cura, não conseguiria se levantar e sair daquele lugar de dor, angústia, depressão e sofrimento. Da mesma forma, você precisa reconhecer que sozinho, você não conseguirá. Jesus abordou e abriu para ele a porta da esperança e o curou, livrando-o do seu sofrimento. E ele deseja fazer o mesmo. As perguntas de Asmódeus, nestes versículos, eles fazem a seguinte reflexão. Eu peço a gentileza que vocês fechem seus olhos neste momento e percebam pela ação do Espírito Santo aqui neste lugar, levantando e curando os quebrantados de coração. Jesus nos vê quando estamos prostrados, sozinhos, abandonados, sem ajuda, sem saída. Jesus nos vê quebrados,
desanimados, conformados com o caos, Ele nos distingue no meio da multidão e se importa conosco. Tem prazer na misericórdia. É o caminho para os pés perdidos. É a verdade para a mente inquieta. É a vida para os que estão mortos. É a luz para a sua escuridão. É o pão para a sua fome e a água para a sua sede. É a paz para seu tormento. Quando os nossos recursos acabam, somos fortes candidatos ao milagre de Jesus. Além da cura física, a espiritual é aquela que verdadeiramente você não pode abrir mão de sair daqui nesta noite com ela. O perdão de Deus é o maior presente que você pode receber. Todos nós sozinhos estamos condenados à condenação eterna. Não somos capazes de nos limpar de um pecado sequer. Não somos salvos por sermos bons, por praticarmos boas obras. Somos salvos pela nossa fé em Jesus. O seu sangue nos limpou de uma vez por todas. Deus, Ele criou a solução para nos livrar desta condenação que o pecado infligiu à humanidade. Desde a queda de Adão e Eva em Gênesis estreitos. A solução, o caminho, a verdade, a vida é Jesus. Sem Ele, você e eu não conseguiremos ser curados da pior doença que se chama pecado. Você não pode sair daqui sem dar uma resposta para a pergunta que Jesus lhe fez nesta noite. Você quer ser curado? Não fique em silêncio, pois ele já é uma resposta para Jesus. Mas diga assim: quero ser curado. Jesus. Amém? Oremos. Pai de amor, Pai de imensa bondade, muito obrigado, Senhor Deus, por sentirmos a presença do Teu Espírito Santo passeando aqui neste lugar, ó Pai. Ó Deus de amor, venha estar confirmando a Sua palavra nos corações de cada um aqui, que possam estar sofrendo, Pai, há tantos anos, com calúnias, com sofrimentos, ó Pai, na sua casa, no seu trabalho, secretados por patrões, por irmãos, por pais, por mães, por cônjuges. Mas o Senhor está aqui nesta noite para levantar o caído, para sarar as feridas e para dizer aqui nesta noite: queres ser curado? E que a tua palavra, Pai, venha ser verdadeiramente plantada e frutificada em nossos corações. Eu que eu lhe peço e já lhe agradeço, no nome de Jesus. Amém. Como o pastor Joel se diz, né? Toda mensagem pregada, ela exige uma resposta. E não há nome maior do que o nome de Jesus. Você que entendeu que essa mensagem falou com você. E às vezes, como o paralítico no tanque de Betesda, a nossa vida está paralisada em muitas áreas. Eu queria que você fizesse essa canção uma oração. Eu queria que você fizesse essa oração e no seu coração, se assim você entende. Talvez Jesus nessa noite pergunte para você: você quer ser curado? Talvez as suas emoções elas estejam destruídas, enfermas, o seu casamento, a sua família, o seu passado. Mas Jesus, Ele quer fazer um milagre. Jesus quer declarar o nome sobre toda a mente e coração. Sei que existe paz e glória e sensação, como Jesus.
Jesus, quero declarar teu nome. Tantos filhos dessa geração, quero viver nossa liberdade. Declaro que qualquer cura é qualquer Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Ele disse: Senhor, não há ninguém para me levar. A questão não é essa. A questão é quer. Então pega uma mão, levanta e anda. Às vezes a gente coloca questões para Deus: Senhor, mas não é possível. Senhor, falaram isso. Senhor, falaram aquilo. Essa não é a questão. Quer, crê, crê. O sermão de hoje existe nossa uma resposta. Você vai crer ou não? Independente de qualquer circunstância. Crê. Ele é cura. Ele restaura. Ele transforma. Vamos orar. Obrigado porque essa noite, Senhor, mais uma vez a palavra do Senhor vem a nós. No meio do Espírito do Senhor. Que renovou em nosso coração a confiança de que o Senhor é o Deus que restaura. De que seu Filho Jesus Cristo é o Rei poderoso. O Rei que tem poder de fazer todas as coisas pelo poder da sua palavra poderosa. Senhor, nessa noite nós pedimos que o Senhor possa focar os nossos olhos em Jesus. Tire os nossos olhos das circunstâncias. Tire os olhos nossos daquelas coisas que às vezes enfraquecem a nossa fé. Senhor, tira os nossos olhos de tudo isso. Nos faz olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que pergunta para nós: queres ser curado essa noite? Senhor, podes fazer isso. Então, faça com que nossa mente, nosso coração, nossa vida fique focada no Senhor Jesus Cristo e no grande poder dele. E o Senhor conhece os corações que estão aqui. E o Senhor sabe que cada um precisa. Cada restauração, cada transformação, cada libertação. E nós cremos que Jesus pode fazer. Por isso pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa realizar coisas essa noite. Que o Senhor possa tocar os corações. Que o Senhor possa trazer libertação. Que o Senhor possa tirar toda a tristeza, a ansiedade, a aflição na alma. Que o Senhor possa restaurar. Que o Senhor possa libertar. Que o Senhor possa perdoar. Que o Senhor possa salvar. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça de seu Filho Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nessa noite, com todos os membros da Missão Batista em Galhando e com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.